Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nossa aula de número 15, Análise Sintática 1. Nós estamos vendo os termos da oração e nesta aula veremos o que é o aposto, pessoal. Nossa penúltima aula sobre termos da oração. Aula que vem, aula de número 16, veremos o vocativo e aí encerramos aí os termos da oração, tá? Antes, aquele pedido para você que ainda não está inscrito no canal, tem de se inscrever para ajudar o canal. Já está inscrito? Pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais, ajuda imensamente. A mim só resta agradecer de coração. Tá aí o aposto, pessoal, que é um termo muito fácil. Então eu tenho aqui no quadro a seguinte estrutura. O Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, abriga praias lindas. Não tem dúvidas disso, realmente, né? É uma cidade maravilhosa e abriga praias lindas, tá? Pois bem, esse termo aqui, cidade maravilhosa, é o aposto. Ele está explicando um outro termo. Então eu posso dizer, professor, que o aposto é o termo que explica outro termo? Com certeza, tá aqui. Aposto é o termo que explica um outro termo da oração, tá? Mas não é só isso, porque vocês podem confundir com o adjunto adnominal, que é aquele termo que caracteriza o substantivo, digamos assim, que vai modificar o substantivo, e o aluno tende a confundir com o adjunto adnominal. Porém, percebam que aqui está entre vírgulas, então já tenho tudo para não ser adjunto adnominal. A gente vai ver que a vírgula não separa o adjunto adnominal do seu nome de jeito nenhum. Tá? O que eu gostaria que vocês percebessem aqui? Principalmente, quando for aposto, pessoal, uma coisa vai ser basicamente a mesma coisa que a outra. Rio de Janeiro é a mesma coisa que Cidade Maravilhosa e Cidade Maravilhosa é a mesma coisa que Rio de Janeiro. Então eu posso dizer, professor, a Cidade Maravilhosa abriga praias lindas? Pode, eu sei que é Rio de Janeiro. E posso dizer, o Rio de Janeiro abriga praias lindas. As duas coisas eu posso dividir em duas orações e vocês vão entender. Se eu falar Cidade Maravilhosa, vocês vão saber que é Rio de Janeiro. Então, uma coisa é a mesma coisa que... Olha as setinhas aqui. Quando isso acontecer, aí sim eu posso dizer que eu tenho um aposto, tá, pessoal? Não vão confundir com o adjunto adnominal. Percebam ainda que cidade é substantivo e Rio de Janeiro também é substantivo. Ou seja, a melhor explicação que eu tenho aí para dar sobre aposto para vocês é essa. O aposto é o elemento de natureza substantiva que explica um outro termo também de natureza, substantiva, e ambos têm basicamente o mesmo significado. Tá aí a explicação do que vem a ser o aposto. Tá aqui, ó. Outro exemplo. Fábio, professor do Gramática em Vídeo, mora em Lages. Pessoal, existe... Fábio Alves, professor do Gramática em Vídeo, mora em Lages. Existe um outro Fábio Alves, que é professor do Gramática em Vídeo, aqui em Lages? Né? Não tem. Só pode ser eu. Com certeza isso aqui é a mesma coisa que aquilo ali. Então eu vou dizer que eu tenho aqui aposto. Com certeza, eu consigo até dividir. Fábio Alves mora em Lages e o professor do Gramática em Vídeo mora em Lages. Claro, todo mundo sabe, né? Vocês já me conhecem. E aí eu chamo atenção para isso aqui, ó. Silvio Santos, dono do SBT, já tem mais de 80 anos. Percebo que uma coisa aqui é a mesma coisa que a outra. Mas se não tivesse isso aqui, quem me garante que era o dono do SBT? Silvio Santos já tem mais de 80 anos. Poderia ser um outro Silvio Santos. O que eu tô querendo dizer para vocês? Aposto? É aposto com certeza. Mas aqui embaixo também é aposto. Sabe por quê? Porque tem que estar contextualizado. É como se fosse uma piada interna. Só entende quem conhece os motivos da piada interna, né? Silvio Santos, mecânico do bairro, consertou o meu carro. Claro, a gente sabe que não é muito difícil. Já estou dizendo que é um mecânico do bairro. Porque aqui em Lages, aqui no meu bairro, realmente tem um mecânico chamado Silvio Santos. Então agora vocês já sabem que eu estou falando do mecânico. Também é aposto. Deve estar contextualizado. Tem que estar incluído num meio social, digamos assim. Né? Por que eu estou explicando isso? Porque tem esse tipo de aposto aqui. Ó, o mecânico Silvio Santos arrumou o meu carro. Qual é o sujeito dessa estrutura? É o mecânico Silvio Santos. E dentro desse sujeito aqui, eu tenho um aposto que é Silvio Santos. Porque agora vocês já sabem que Silvio Santos é o mecânico do bairro. Né? E esse tipo de aposto ele é muito perigoso, porque ele vem aqui, ó, sem as vírgulas. Ah, professor,
O aposto vai vir sempre acompanhado de vírgulas? Não. Né? Em geral, os professores explicam o termo que vem acompanhado de vírgula, travessão ou depois de 2 pontos. As bancas sabem disso, elas vão colocar esse tipo de aposto aqui, que a gente já vai falar dele, né? Que é aquele aposto que aparece sem as vírgulas, tá, pessoal? Pois bem, já vimos o que é aposto e agora veremos os tipos de aposto. Tem vários tipos, a gente vai ver os principais, que é o explicativo, o enumerativo, o resumitivo, o especificativo e o distributivo. A gente vai ver cada um deles. Os nomes são extremamente sugestivos. O que o senhor quer dizer com isso, professor? Que o explicativo vai explicar, o enumerativo vai enumerar, o resumitivo vai resumir e assim por diante. Fácil, né? Fácil. Daí, aposto explicativo identifica ou explica um outro termo, também de natureza substantiva. O Urupês, um bom livro, é do autor Monteiro Lobato, né? As duas coisas vêm dar na mesma coisa e um termo está explicando o outro. 2 termos de natureza substantiva. Ana, filha de Maria, é médica. Também é a mesma coisa, tá? E aqui um outro aposto. Ele vive num lugar agitado, a cidade. Percebam que aqui está entre vírgulas, aqui está entre os travessões e aqui está depois de 2 pontos. Tem tudo para ser aposto, só que tem que dar uma olhadinha. Tá? E não confundir com adjunto adnominal. O aposto enumerativo vai enumerar todos os componentes. Geralmente ele está muito ligado a uma palavrinha anterior. Convidou os 3. Quem são os 3? Pedro, Paulo, João, tá ali, ó, depois de 2 pontos. Maria queria tudo. O que era tudo? O carro, as joias, a casa na praia. Isso aqui parece divórcio, né? E é um divórcio, com certeza, tá? Mas, enfim, este é o aposto enumerativo. Por quê? Por razões óbvias, né? Ele numera, né? Tá enumerando tudo aqui, tá? O resumitivo vai fazer o quê? Resumir, né? Resume uma ideia anterior, uma ideia inteira. Comer demais, falta de exercício, sedentarismo, tudo isso aqui faz mal à saúde, né? Outro exemplo, homens, mulheres e crianças, ninguém deles sai sem permissão, tá? Esse é o aposto resumitivo. E o especificativo, que é aquele perigoso, né, que individualiza, restringe e especifica, tá, pessoal? O poeta Mário Quintana escreveu A Rua dos Cataventos. Quem escreveu A Rua dos Cataventos? A gente do meio literário conhece, quem está estudando conhece, que foi o Mário Quintana. Então, de modo que se eu falar poeta escreveu A Rua dos Cataventos, vocês vão se remeter diretamente para Mário Quintana, né? O rio Tietê corre por São Paulo. Que rio? O rio Tietê. Percebo que estão dentro do sujeito, Mário Quintana e Tietê, né? E são apostos, pessoal, e aposto especificativo, tá? Tá individualizando. Que rio que era? Era o Tietê. Que poeta que era? O Mário Quintana, tá? O professor Fábio Alves, sou eu. Aqui, ó, o mecânico Silvio Santos, o aposto especificativo, que é aquele mais perigoso de todos porque não aparece aí entre as vírgulas, tá? Então, percebo que uma coisa aqui é a mesma coisa que a outra, tá? Não vão confundir com adjunto adnominal. E o aposto distributivo, que é muito fácil, tá? Distribui as informações dos termos. Maria e Ana são ótimas profissionais. Esta na área jurídica, aquela na área da saúde. Uma advogada e outra médica. E claro que esta, né, se refere lá a Maria e aquela se refere a Ana ou vice-versa. Enfim, uma coisa que tem a ver com a outra ali, tá? Esta é uma delas e aquela é a outra. Com certeza. Aposto distributivo, tá? Não é difícil, né, pessoal? É fácil. Gostou da aula? Eu vou pedir para que você se inscreva, caso ainda não esteja inscrito. Se já está inscrito, pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Ajuda imensamente. A mim só resta agradecer de coração.